Olá, boa noite a todos. Eu sou a professora Juliane, sou coordenadora de processos do curso de Ciências Contábeis e atuo na coordenação junto à professora Vânia, que é a coordenadora do curso. Estou aqui tomando um pouquinho da aula de vocês para desejar boas-vindas, que nós tenhamos um ótimo semestre letivo, de muitos estudos, né? Contamos com vocês no empenho também nesse semestre. Mas vim também para dar alguns recados. Esse semestre nós temos uma novidade, que é algumas disciplinas com a metodologia KLS 2.0, em que o aluno ele adota uma postura ativa no processo de aprendizagem, tendo que se preparar muito mais, né, antes da aula, que a gente chama de pré-aula. Então, a aula vai ocorrer em 3 momentos: o pré-aula, aula e pós-aula. Então, o aluno ele vai ter que se preparar, né, antes das aulas, muito mais, para vir também para a aula com um senso mais crítico do conteúdo que vai ser abordado. Então, a gente conta com vocês nesse semestre, nessa implantação dessa metodologia, que vai ter um ganho muito positivo na aprendizagem de vocês, ok? Fora isso, 2 pontos muito importantes também agora no início do semestre. Não custa, né, lembrar, talvez muitos de vocês já tenham lido e percorrido o nosso guia de percurso e o manual acadêmico do aluno. Então, é muito importante que vocês leiam esses 2 materiais, que são a base, né, para o direcionamento durante o semestre e durante todo o curso de vocês. No guia de percurso, vocês vão ter lá as disciplinas que irão cursar, as ementas, e no manual acadêmico, as principais normas acadêmicas que vão reger a vida acadêmica de vocês aqui no curso. Então, é muito importante para que vocês, por falta de informação, muitas vezes não acabam sendo prejudicados, ok? Fora isso, nós temos aqui a nossa equipe de tutores à distância também, fora nosso tutor presencial que acompanha vocês aí, que dará também todo o suporte para vocês durante esse semestre, ok? Então, me despeço aqui, desejando mais uma vez que todos tenham um ótimo semestre letivo e chamo aqui o professor Luiz, que vai iniciar com vocês hoje a disciplina de Contabilidade de Custos e Industrial. Ok? Bons estudos a todos, até mais. Olá, caro aluno, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Luiz Fernando, nós vamos estar lecionando esse semestre, como a professora Juliane acabou de dizer, a contabilidade de custo e também a parte de contabilização das indústrias, né, a parte industrial. Bom, mas antes de começar, novamente quero me apresentar, sou o professor Luiz Fernando. Essa disciplina será dividida por mim e professor Aguinaldo, então certamente vocês vão estar se deparando comigo, professor Aguinaldo, e eu falo em nome do professor, coloco à disposição tudo que vocês precisarem, caros alunos. Podem procurar o tutor também que está presencial pode contar com nós, professores, e eu espero que, assim como eu, vocês estejam ansiosos para esse semestre, ansiosos para buscar esse conhecimento, né? Hoje nós estamos num centro acadêmico, nós estamos com várias novidades, a instituição tem investido em várias novidades e eu tenho certeza que é para ganho de vocês, alunos. E eu, como professor, estou aqui, ansioso para poder fazer parte desse projeto, ansioso para poder estar com vocês sempre e ansioso por ter a oportunidade de falar sobre contabilidade de custo e também contabilidade industrial. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre o nosso objetivo. Qual é o objetivo da nossa aula? Bom, então como nós temos o objetivo da disciplina proporcionar a vocês, caro aluno, o conhecimento sobre a classificação e a nomenclatura de custo. Aqui uma particularidade, que muitas das vezes nós não damos muita atenção, principalmente no começo da vida acadêmica, né? Que é a nomenclatura e a classificação. Aqui, obviamente, que nós estamos falando específico de custo, mas em toda a área contábil nós temos uma classificação específica, nós temos nomenclaturas específicas, né? E não
não é diferente no departamento de custo, na contabilidade de custo e tudo o que envolve, né? O sistema de custeio também é uma particularidade que nós vamos ver nessa aula, a apuração do custo de fabricação, formação de preço de venda, uma parte bem interessante também. Todavia, essa também o professor Valdecir vai falar com vocês sobre gestão de custo e provavelmente vai falar de preço de venda, mas a gente também aqui nessa matéria e nessa disciplina nós vamos estar falando. O processo contábil das empresas industriais, tudo que envolve o processo contábil, tudo registro, classificação, né, plano de contas, isso aqui é algo muito interessante, a classificação do plano de contas para uma empresa industrial. Também vamos trazer para vocês modelos de plano de conta unificado, que pode ser usado tanto para as indústrias como para o comércio e assim para também os serviços. Os ajustes de custo, a contabilidade sempre faz necessário os ajustes, a apuração do resultado e o encerramento do exercício. Então esse é o objetivo da nossa aula, conhecer um pouco mais dos custos, as nomenclaturas e classificação que são pertinentes a essa área, os sistemas de custeio, né, que são aplicados, a apuração do custo de fabricação, assim também como despesa e tudo que envolve nesse processo industrial, a formação de preço de venda juntamente com o markup, o processo contábil das empresas industriais, tudo que envolve a parte de contabilidade mesmo, lançamento, razão, né, demonstrativos, balancete, tudo que envolve a contabilidade para uma empresa industrial, nós vamos estar apresentando para vocês. A apuração do resultado, que também é uma demonstração, uma das demonstrações principais, juntamente com o balanço, e que aqui nós vamos estar apresentando. Uma particularidade na apuração do resultado, caro aluno, é que nós vamos estar falando sobre custos, né? Sobre rateio, sobre centro de custo e que envolve diretamente a apuração de resultado, uma vez que a demonstração de resultado é uma demonstração dedutível da receita no confronto entre receita, despesa e custo. Mas tudo isso nós vamos ver a partir de agora. Ok, caro aluno? Também como objetivo da aula, nós temos apresentar a vocês, caro aluno, conhecimento sobre conceitos de custo e as suas aplicabilidades, né? A classificação contábil, nomenclatura dos custos e sistemas de custeio. Então, tudo aquilo que a gente já vimos no slide passado, aqui nós trazemos como objetivo de nossa aula. Caro aluno, né? Novamente é um prazer estar aqui com vocês. Veja, quando nós falamos de contabilidade, já nos remete ao objetivo, né, a finalidade da contabilidade. Bom, vocês viram já em semestres passados, em outras disciplinas, e vão ver ainda, né, no decorrer de todo o seu curso, que a contabilidade ela tem como a finalidade apresentar informações pertinentes para a tomada de decisão. Bom, quando nós falamos de contabilidade, nós estamos falando especificadamente de controle, de registro. Estamos falando de tudo aquilo que envolve o cotidiano de uma empresa e que é mensurável, e que é controlável, e que é monetariamente registrável, que a contabilidade presta este serviço. Sabemos também que a contabilidade surgiu lá no começo da civilização, né? Quando um controle de estoque já existia, quando uma barganha entre um produto e outro já existia, então é o início do comércio. A contabilidade, antes mesmo da escrita, antes mesmo de qualquer outra ciência, apresenta um controle de quanto produziu, de quanto eu tinha de colheita, quanto eu tinha de animais, né? Separava, né, no início da civilização, né, os agricultores, os produtores, né, os pastores, controlavam o seu rebanho, controlavam as suas indústrias. Então era uma forma de controle, era uma forma de contabilidade. Uma contabilidade voltada ao estoque, mas existia. Então nós podemos dizer que a contabilidade é uma das primeiras ciências que controlava o patrimônio. Bom, olha uma palavra também que eu tenho certeza que vocês já viram com frequência: patrimônio. Né? A contabilidade tem como finalidade estudar toda a mutação deste patrimônio, tudo aquilo que se desenvolve sobre o patrimônio, tudo aquilo que a empresa ou pessoa física tem como patrimônio e a todas as suas evoluções, todo o seu acréscimo e todo o seu decréscimo. Então esta é a finalidade da contabilidade. Bom,
Obviamente que do início da civilização até agora, né, muitas coisas mudaram, né, a tecnologia de informação vem, né, cada dia nos surpreendendo mais. E a contabilidade deu caminho e surgiu também novos critérios. A contabilidade evoluiu juntamente com a civilização, com a humanidade e com todas as outras ciências. E a contabilidade hoje faz um trabalho essencial para as empresas. A contabilidade, caro aluno, ela também subdivide-se em fatores, ela subdivide em aspectos, né? Hoje, uma contabilidade de uma empresa de pequeno e médio porte pode até ser possível você realizar num escritório de contabilidade, prestando serviço externamente. Agora, as empresas de médio e grande porte, que necessitam de controle, que necessitam tomar decisões diárias, essa já não comporta mais a prestação de serviço. Ou o contador é interno, ou existe a criação de um departamento específico da contabilidade. Dentro de uma grande empresa, esses departamentos surgem conforme a necessidade. Se inicia primeiro com o departamento contábil, onde todas as esferas e todos os aspectos contábeis são trabalhados, desde o faturamento até a apuração do imposto, até mesmo o controle de inventário e tudo mais que é correlacionado à operacionalidade da empresa. Mas também, conforme a necessidade de controle, esta contabilidade começa a se subdividir. Aí surge maneiras de atuar na contabilidade, segmentos da contabilidade. E é por isso que eu quero te convidar a acompanhar comigo no quadro. Bom, contabilidade, nós estamos falando de tudo aquilo que envolve, né, o patrimônio. A contabilidade, de modo geral, caro aluno, subdivide nesses três aspectos. A contabilidade financeira, a contabilidade gerencial e, por fim, a contabilidade de custo. Essas três esferas, essas três situações, essas três maneiras distintas de apresentar a contabilidade, cada uma tem as suas características, cada uma tem as suas particularidades, mas todas têm a mesma função, o mesmo destino, o mesmo objetivo, que é o lucro. O objetivo dessas três contabilidades, dessas três maneiras de apresentar a contabilidade é o resultado, é o lucro. A contabilidade financeira, caro aluno, nós sabemos que ela tem como controle das operações, né, toda a parte tributária, toda a parte da produção, toda a parte de venda, tudo aquilo que é efetivamente o operacional da empresa. Bom, quando nós falamos de contabilidade financeira, logo nos remete ao fisco. É interessante como a contabilidade financeira está correlacionada ao fisco. O fisco, na verdade, nada mais é que o órgão fiscalizador. Então, a contabilidade financeira, a grande maioria dela, é executada para atender o órgão fiscalizador, para atender o governo, para atender o fisco, né? A contabilidade financeira ela é voltada para atender a legislação, né? Tudo aquilo que se é obrigatório para que uma empresa possa estar operando. A contabilidade financeira, então, pega esse conceito estrutural, né, legal, formado pela legislação vigente no Brasil e executa todos os seus tratamentos, tudo aquilo, todos os seus registros, toda a classificação voltada diretamente para o fisco, diretamente voltado para cumprimento da legislação. Então, a contabilidade financeira, para as empresas de pequenos e médio porte, ela é uma contabilidade voltada ao fisco. Eu ainda acrescento que ela é uma contabilidade do passado. Por que ela é uma contabilidade do passado? Porque o que acontece, caro aluno? A empresa trabalha no decorrer dos 30 dias. Né? Se for, então, uma empresa de pequeno porte, por exemplo, uma microempresa, em que o contador presta serviço, essa contabilidade sempre será no passado, porque se dará todos os 30 dias para que as informações possam vir para o contador, possam vir para o escritório, possam vir para o responsável técnico, para que ele possa lançar, escriturar e realizar todas as obrigações acessórias, gerir essas informações e apresentá-las como em formato de relatório. Professor,
Mas por que do passado? Porque lá no dia 30 é que nós vamos levantar todas as informações que ocorreram desde o dia 1º. Então, a contabilidade financeira, ela é para atender o fisco, porém, ela trabalha sempre com o passado. Caro aluno, quando eu falo que a contabilidade financeira trabalha com o passado, é porque somente no final do mês, quando a movimentação é disponibilizada para o profissional, é que ele vai ter a condição de analisar os documentos, de analisar tudo que foi executado, todo o extrato bancário, toda a conciliação é feita já do passado. Né? Então, assim, em determinado momento ocorrer algum erro, né, alguma situação, já não há muito o que se fazer, porque já se passou o período dos 30 dias. A empresa está fechando referente ao passado. Acontece muito com o faturamento, né? A empresa emite uma nota específica e aí só no final do mês, quando essa nota vem para o contador, é que ele vai analisar. Se não tiver um controle diário, se não tiver um feedback entre o empresário e o profissional técnico, ele pode encontrar uma nota fiscal com a tributação errada, uma nota fiscal com a classificação errada, uma nota fiscal com o CFOP errado, com as informações errôneas, e aí já não há muito o que se fazer. Se a empresa não pegar, o contador simplesmente não tem muito o que se fazer. Vai detectar o erro, né? Vai tentar acertar, logicamente, da melhor maneira possível, mediante a legislação presente, mas fica para uma orientação futura. Aquela já não há mais como se fazer. Por isso que a contabilidade financeira ela é voltada para o fisco e eu, Luiz Fernando, entendo que a gente trabalhamos nela no passado. Mas aí surge a necessidade de controle, surge a necessidade de desenvolver situações pertinentes para a tomada de decisão, surge a necessidade diária das informações, um melhor controle. Aí aparece então a contabilidade gerencial. Acompanhe comigo no quadro. Bom, caro aluno, a contabilidade gerencial ela é voltada especificadamente para a tomada de decisão. Ela tem todas as suas características, ela tem todos os seus critérios, mas ela é voltada para a tomada de decisão. Se enquanto a contabilidade financeira é trabalhada no passado, a contabilidade gerencial, nós falamos que ela trabalha em tempo real. Por quê? Porque o profissional técnico provavelmente estará dentro da empresa. Se o contador não estiver dentro da empresa, terá um controller, terá um departamento específico para essa contabilidade que, juntamente com a contabilidade financeira, porque a contabilidade financeira não pode ser esquecida, né? Eu vou pegar a contabilidade gerencial e vou deixar a contabilidade financeira sem fazer. Não, porque aqui nós vamos atender o fisco. A contabilidade gerencial, ela é um complemento da contabilidade financeira e ela é voltada especificadamente para a tomada de decisão. Então, tudo o que acontecer diariamente, os profissionais técnicos já estão atenados, já estão validando as informações e já estão tomando as decisões pertinentes, seja no planejamento estratégico, seja no planejamento tributário, na execução da produção, na execução da venda, ou tudo que envolve a operacionalidade de uma empresa. A contabilidade gerencial está ali, diariamente acompanhando. Por isso que nós falamos que ela é uma contabilidade gerencial, uma contabilidade de tempo real, porque ela é um complemento da contabilidade financeira, com mais controles, com mais critérios, com mais informações, com mais ferramentas, com mais desenvolvimento tecnológico, com mais desenvolvimento de conceito contábil, mais desenvolvimento das normas internacionais, mais desenvolvimento do Comitê de Pronunciamento Contábil, todos os princípios, todas as informações fidedignas, todos os documentos idôneos, tudo é registrado diariamente e com controle em tempo real. Então, a contabilidade financeira ela é um complemento da contabilidade gerencial. Caro aluno, quando nós falamos que a contabilidade financeira nós trabalhamos com o passado, mas porém ela atende a legislação, ela atende o fisco. A contabilidade gerencial é um complemento dessa contabilidade financeira. A contabilidade financeira atende a legislação e a contabilidade gerencial pega tudo que a contabilidade financeira fez, trabalha com mais ferramentas, trabalha com mais informações para lapidar toda essa constituição de relatórios para a tomada de decisão. Então é uma sequência. A contabilidade financeira atende a legislação, a contabilidade gerencial é um complemento da financeira com mais controles
E aí vem a contabilidade de custo. Acompanhe comigo no quadro. Bom, caro aluno, a contabilidade de custo nós podemos dizer também que ela é uma sequência da contabilidade gerencial e uma sequência da contabilidade financeira. Porque quando chega-se na contabilidade gerencial, automaticamente cria-se a necessidade de mais controle. A contabilidade de custo tem como objetivo o controle das operações, né? O cumprimento do orçamento, a tomada de decisão, tudo que a contabilidade gerencial necessita para gerar os relatórios. Muitas das informações é providas da contabilidade de custo, é providas dessa ferramenta e deste departamento específico para a tomada de decisão. Os usuários da contabilidade, seja usuário interno ou usuários externos, né, vão cada vez mais exigir informações para que eles possam analisar a empresa. E aí que surge, então, a contabilidade gerencial e a contabilidade de custo como instrumento que auxilia os administradores, né? É um instrumento que vai facilitar a tomada de decisão. Na verdade, a contabilidade de custo, a contabilidade financeira e até mesmo a contabilidade gerencial, ela coleta todos os dados econômicos, mensura monetariamente, registrando, sumarizando de forma de relatórios. Mas o que acontece? Contabilidade financeira pega todos esses aspectos para um determinado fim. A contabilidade gerencial e a contabilidade de custo, ela também é voltada para o fim, mas não para o fiscal, não para o governo, não para atender a legislação, mas sim para a tomada de decisão. Ok, caro aluno? Então, de modo geral, essa é a evolução da contabilidade. Desde lá do início da comercialização, a gente vem evoluindo e o desejo e a necessidade de criar ferramentas para melhor controle faz com que crie essas novas situações, como a contabilidade gerencial e a contabilidade de custo. A contabilidade de custo, ela se dá como marco a Revolução Industrial, em que as indústrias necessitavam saber qual é o custo de fabricação, o quanto que cada veículo, cada produção está gastando para que ela possa, então, executar o seu preço de venda e controlar todo o seu faturamento. Bom, caro aluno, como conceito de contabilidade de custo, né, se resume desde o trabalho da coleta de dados. Então, percebe-se que aqui a coleta de dados se dá tanto para a contabilidade financeira, como também para a contabilidade gerencial. Mas é na contabilidade de custo que a coleta de dados voltada à produção é mais acessível. Essa informação da produção, ela é coletada pela contabilidade de custo. O departamento de custo, ele é voltado diretamente à produção. Todos os gastos que estão acontecendo lá na produção, destacando sua organização interna e tudo aquilo que faz necessário para um melhor controle. A contabilidade de custo pode ser definida como o ramo da contabilidade que classifica, registra, aloca, organiza e relata custos correntes e futuros. Já dizia Leone, ok? Então, este é o conceito de contabilidade de custo, né? É a coleta, o registro e a classificação e a alocação organizada das informações das informações pertinentes à produção. Ok, caro aluno? Bom, vimos agora que a contabilidade vem se evoluindo, né? A necessidade de controlar, a necessidade de registrar, a necessidade de informação, né? Não há mais espaço para o controle somente do estoque. Aquilo que eu compro, o que eu tinha, menos o que eu vendo. Né? Essa fórmula já não é mais pertinente, essa fórmula já não há mais passível de utilização. Porque hoje as informações têm que ser muito voltadas, seja para uma redução de custo, ou para uma redução de despesa, ou seja para aumentar o preço de venda, para que eu possa ter um preço competitivo no mercado.
Tudo isso são informações que a contabilidade gerencial e a contabilidade de custo vai estar disponibilizando. Obviamente que quando nós falamos de contabilidade gerencial, ela está voltada a todos os aspectos: administrativo, produção e companhia. A contabilidade de custo está voltada direto à linha de fábrica, está voltada direto à produção. Bom, vimos então que a contabilidade financeira, a contabilidade gerencial e a contabilidade de custo têm as suas particularidades. Aqui, os objetivos pré-definidos, né? Os objetivos já pré-fixados para aquilo que seja necessário. Se a contabilidade financeira é voltada para o fisco, a contabilidade de custo é voltada à produção. Pois bem, se você se lembrar, caro aluno, lá no começo da sua caminhada, nas primeiras aulas, né, quando você conheceu a contabilidade, você se deparou com algumas nomenclaturas, né, que é de suma importância. Patrimônio é formado por bens, direito e obrigações. Olha só, isso é fundamental, porque somente quando você se depara com uma relação de contas e quando você tem essa ciência da nomenclatura, do conceito de cada situação, é que você vai conseguir separar, classificar e registrar corretamente. Caixa. Bom, caixa é um bem. Como que eu sei? Não, porque eu sei que o patrimônio é formado por bens e direito e o bem é formado por tudo aquilo que me dá ou vai trazer futuro valores monetários. E obrigação? Bom, então obrigação é tudo aquilo que eu tenho a pagar. Então percebe que a contabilidade, esses conceitos básicos, é de suma importância. Demonstração de resultado. O que são contas de resultado? Bom, no resultado vão as receitas, despesas e custos. Olha que bacana. Não é legal a gente entender esses conceitos? Na mesma proporção, a contabilidade de custo também apresenta as suas nomenclaturas específicas. E eu tenho certeza que em algum momento vocês já se depararam com algumas nomenclaturas. Tenho certeza absoluta que no decorrer do seu curso você ainda vai se encontrar com essas nomenclaturas, mas assim como a importância de você entender o que é um ativo, o que é um passivo, o que é um bem, o que é um direito e o que é uma obrigação, o que é uma receita, o que é uma despesa e o que é um custo, hoje nós vamos conhecer as nomenclaturas que são pertinentes à contabilidade de custo. Entre essas nomenclaturas estão o gasto. Acompanhe comigo no quadro. Bom, entre as terminologias aplicadas na contabilidade de custo, nós temos o gasto. Bom, aqui, aluno, peço a gentileza de vocês terem muita atenção e qualquer dúvida, mande para nós no final da aula que a gente vamos responder. O gasto, ele antecede todos os aspectos da contabilidade de custo. Gasto é o sacrifício financeiro que a entidade arca para obtenção de produtos ou serviço de qualquer natureza. Sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de um ativo. O gasto diminui as disponibilidades, ou seja, diminui meu caixa, diminui meu banco, ou aumenta as minhas obrigações, o meu fornecedor a pagar, os meus impostos a pagar. Então, gasto, pessoal, ele pode diminuir o seu disponível e também aumenta as suas obrigações. Se nós parar do pressuposto do balanço patrimonial, em que o ativo tem que ser o mesmo valor do passivo, quando se diminui o disponível, tem que haver a contrapartida. Este é o gasto, exigível na empresa em troca de um bem, de um investimento ou de consumo, material de consumo. Bom, o gasto, caro aluno, eu disse para vocês que ele antecede. Por que ele antecede? Porque tudo que nós formos ver a partir de agora se inicia com um determinado gasto. Na produção, tudo que envolver a produção se inicia com um gasto. Tudo que se inicia com um gasto também pode ser classificado como patrimônio. Então, o gasto ele antecede todos os fatos da produção.
todos os fatos, seja custo, seja despesa, seja investimento, seja perda, tudo voltado à operacionalidade da empresa. Então, o gasto, ele antecede toda a operacionalidade da empresa. Caro aluno, quando eu digo para vocês que o gasto, ele antecede, eu peço atenção para que vocês possam não ter dúvidas. Porque vai chegar um momento em que vocês vão ter que identificar, é gasto ou é um investimento? É um gasto? É uma despesa? É um gasto? É um patrimônio? Né? Então, o gasto é tudo aquele sacrifício financeiro que eu tenho para a obtenção de um produto ou para um serviço. Diminui minha disponibilidade, aumentando o meu patrimônio. Mas o que eu quero que você entenda é que ele antecede qualquer fato. Né? Qualquer fato. Bom, dando sequência, nós temos os gastos, que é aquilo que nós sacrificamos financeiramente, e nós temos uma outra nomenclatura muito utilizada. Acompanhe comigo no quadro. Bom, além dos gastos, caro aluno, nós temos o desembolso. Pagamento resultante na aquisição de um bem ou serviço pode ocorrer antes, durante e após a entrada da compra. Bom, desembolso. Olha aqui, pessoal. Pagamento. Pagamento. Esta é a palavra-chave para que nós possamos entender o gasto e o desembolso. Pagamento. Como exemplo de desembolso, nós temos, se compramos um bem à vista, o desembolso ocorre durante a aquisição deste bem. Se o bem for comprado a prazo, o desembolso se dará depois da aquisição, ou seja, no pagamento. Uma das maiores dificuldades que muitos alunos me procuram quando nós damos essa aula é entender justamente o que é gasto e o que é desembolso. Bom, eu dou um exemplo muito simples e eu espero que você entenda e peço até desculpa pelo exemplo simplório. Mas é assim que se dá. Quando eu faço uma compra no meu cartão de crédito, que tem o vencimento 30 dias posterior, quando eu compro, eu estou gastando. É um gasto. Gastei com a compra de uma caneta. 30 dias para o vencimento do meu cartão. Quando é que eu vou pagar essa caneta? Quando vem a fatura do meu cartão. Quando vem a fatura do meu cartão? 30 dias após a compra. Então, eu gastei hoje, dia 1º, para pagar no dia 30. Gastei hoje para desembolsar financeiramente o pagamento da caneta que eu realizei no dia 1º. Foi claro? Então, o gasto antecede um desembolso. Eu gasto para depois eu desembolsar efetivamente o pagamento de qualquer bem ou serviço que eu adquiri. Ok, caro aluno? Então, espero que você possa, que eu possa estar sendo transparente e claro com vocês. E dando sequência à nossa aula e às nomenclaturas, peço que você acompanhe comigo no quadro. Bom, então eu gasto, depois que eu gasto, eu vou pagar, eu vou ter um desembolso, né? Vai diminuir da minha disponibilidade também. E aí vem o investimento. Talvez o investimento seja um dos mais, o que mais apresenta dificuldade do seu entendimento. Porque o investimento é um gasto ativado, classificado no ativo, em função de utilidade futura de bens ou serviços obtidos. Portanto, qualquer gasto realizado cujo bem fará parte do ativo que tenha vida útil futura da entidade é considerado como investimento. Aquisição de móveis e utensílios, investimento. Aquisição de veículo, investimento. Aquisição de máquinas e equipamentos, investimento. Caro aluno, olha só como a gente temos que prestar muita atenção. Gasto, eu gastei, ok? Então, eu gastei na compra de um bem, de uma máquina. Hoje, Luiz Fernando foi lá e comprei uma máquina para a minha empresa. Pois bem, essa máquina será paga
daqui 30 dias. Então, eu gastei hoje para desembolsar um sacrifício financeiro para o pagamento dessa máquina daqui 30 dias. Esta máquina entra como um ativo imobilizado. Ó, vejam só, eu gastei, depois eu vou me desembolsar num ativo imobilizado. Professor, mas não é um investimento? Aqui é onde gera muita dúvida, cara aluno. O investimento com o ativo imobilizado é todo o gasto que será utilizado futuramente na produção, ou que tenha uma vida útil, ou que traga valores futuros econômicos. Então, ele é um gasto que, quando eu pagar, terá um desembolso, que é classificado como ativo imobilizado e passa a ser um investimento a partir do momento em que ele está efetivamente na minha empresa. E este mesmo bem ainda pode ser classificado como custo e despesa. Mas calma, não se desespere. Nós vamos ver passo a passo. Acompanhe comigo no quadro. Bom, então, como investimento, nós temos, né, todo o gasto ativado. Então, nós podemos falar de ativo imobilizado. Lembrando que eu gasto, se eu paguei à vista, o desembolso ocorreu no mesmo ato do gasto. Porém, se eu pagar a prazo, eu tenho um gasto hoje e o desembolso quando vencer a minha obrigação. Ele é considerado um investimento se trouxer utilidade futura. Portanto, qualquer gasto realizado cuja utilização futura trará benefícios econômicos, faz parte do ativo, tem uma vida útil e é classificado como investimento e também como um imobilizado. Ok, caro aluno? Então, este é o conceito de investimento. Bom, nós temos todos os gastos, todos os nossos desembolsos, todo o nosso investimento. Percebe, caro aluno, qual tamanha é a importância da contabilidade para uma empresa? Olha tantos fatos e registros e classificações nós, profissionais, temos que se atentar. Porque uma classificação errônea pode determinar uma perca, pode determinar uma projeção financeira que não é compatível com a realidade. Em vez de eu classificar como investimento, classificar como um desembolso, né, em determinado momento vai ter alguma diferença para ser alocada. Por isso que a contabilidade de custo, juntamente com todas as áreas da contabilidade, é de suma importância para registrar, controlar e apresentar informações pertinentes para a tomada de decisão. Bom, então, professor, eu já entendi que eu tenho um gasto, que eu tenho um desembolso, então eu gasto, eu pago, aí eu compro uma máquina, ele é um ativo imobilizado, também considerado como investimento. O que mais? Aí nós temos as percas. Acompanha comigo no quadro. Bom, outra nomenclatura muito pertinente à contabilidade de custo e muito interessante são as perdas. Consumo anormal ou involuntário de bens ou serviços. São itens que vão direto às contas de resultado, assim como as despesas, mas não representam sacrifícios normais ou derivados de forma voluntária das atividades destinadas à obtenção de receita. Pois bem, quando nós falamos de perca, caro aluno, nós estamos falando de consumo anormal ou involuntário. Aquilo que eu não previa, aquilo que a gente não esperava, aquilo que a empresa não mensurava, aquilo que não foi planejado. Como nós temos como exemplo de perda, gasto de mão de obra em período de greve dos funcionários. Jamais a empresa previu que os funcionários iam entrar em greve. Né? Outra situação, materiais deteriorados no estoque. A empresa jamais vai computar ou jamais vai imaginar que em determinado momento, materiais iriam se perder dentro do estoque. Quebra anormal de equipamento de produção, causando o fim de seu uso. Né? Uma sucata, por exemplo, são situações anormais, situações que não estavam planejadas, situações involuntárias.
Então, quando nós falamos de perca, lembre-se, caro aluno, que nós estamos falando de situações anormais ou involuntárias. Bom, quando nós falamos de contabilidade de custo e perca, vocês têm que efetivamente lembrar de perca, associa a situação involuntária e que não era previsto. Vou te dar um exemplo. Sabe aí quando uma empresa têxtil, por exemplo, pega determinada peça e ela faz o corte, modela para executar o teu produto. Só que quando ela está moldando o produto, sobra aquelas partes. Essa não é uma perda. Isso aí é custo de produção. Porque era previsto que ao cortar a peça sobraria algum artefato, algum pedaço, né? E já é previsto essa perca. Agora, uma greve, né? O funcionário não se atenta e cortam várias peças erradas. Desajuste da máquina, material que ficou no estoque por muito tempo e se perdeu, né? Chuva, né? Algum fenômeno ecológico, né? Inundação, são percas que não eram previstas pelo empresário e pela organização. Por isso é considerado como perda. Ok, caro aluno? Então nós temos os gastos, que é quando efetivamente eu compro alguma coisa. Nós temos o desembolso, que é quando efetivamente eu faço o pagamento de um determinado gasto. Nós temos o investimento, que pode ser um imobilizado, né, e que tenha que ter como característica uma vida útil e é um bem ativado. E nós temos a perca. Então, é de suma importância que nós começamos a entender essas nomenclaturas, porque a partir de agora, né, vocês sempre vão estar ouvindo, contabilize a perca por danos de enchente. Bom, então nós sabemos que a perca ela é considerada como perca porque não estava prevista, era algo que aconteceu que não foi previsto, e ela vai direto para as contas de resultado, lá junto com as despesas. Ok, caro aluno? Muito bem. Sendo assim, nós já começamos a se familiarizar com as terminologias de custo, com as terminologias utilizadas no departamento de custo e na contabilidade de custo. Mas tem um específico que leva até o próprio nome do departamento de custo. Professor, o que efetivamente é custo? Acompanhe comigo no quadro. Bom, caro aluno, custo pode ser definido como um gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção. Aqui, caro aluno, quero vos chamar a atenção, porque é justamente isso que vai diferenciar despesas e custos de outros bens ou serviços, né? Eliseu Martins nos diz esse conceito, que são bens ou serviços utilizados na produção. Bom, como exemplo de custo, nós temos a matéria-prima, a mão de obra, material auxiliares, nós temos a embalagens, aluguel da fábrica, seguro da fábrica e assim sucessivamente. Percebe que a matéria-prima está voltada à produção. Percebe que a mão de obra é a voltada de produção. Material auxiliares são classificados como custo porque estão voltados à produção. Embalagem está classificado como custo porque está voltado à produção. Aluguel da fábrica está voltado à produção. Seguro está voltado à produção. Bom, caro aluno, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu disse para vocês agora que o matéria-prima está voltado à produção. Ok, sem a matéria-prima o produto não se desenvolve. Disse também que a mão de obra está voltado à produção. Neste momento, pode surgir uma dúvida para vocês. Quais mão de obras? Todas as mãos de obras de uma indústria ou de uma empresa são consideradas como custo? Não. Somente aquela que está voltada diretamente ao produto. Então, por exemplo, honorários do contador. Está voltado à produção? É um custo? Não, caro aluno. Porque independentemente se o contador vai receber ou não, se o contador está prestando serviço ou não, se existe o contador ou não, a produção está
rodando. Então, independe se o honorário do contador foi pago, não foi pago, se existe ou não existe. Este não está voltado à produção. Por isso, não é considerado como custo. Agora, mão de obra do funcionário que está habilitado a manusear a máquina principal de uma produção. Esta mão de obra é voltada à produção, porque sem ele a produção não acontece. Isto é considerado como custo. Ok? Bom, se tudo que é voltado à produção é custo, o que o honorário contábil é? O que os salários do administrativo é? Essa pergunta eu vou responder na próxima lâmina. Cara, aluno, quando não está voltado ao produto, nós consideramos como despesa. Então, o que é despesa? São bens ou serviços consumidos diretos ou indiretamente para obtenção de receita. É aplicado na realização de uma atividade que vai gerar renda efetivamente ou que poderá gerar uma renda teórica. Como exemplo de despesa, nós temos os gastos com o pessoal do administrativo. Caro aluno, se o administrativo estiver trabalhando, a produção vai rolar? Vai acontecer. Se o administrativo não estiver trabalhando, a produção pode continuar? Pode. Não interfere. Por isso que não está voltado ao produto, não é custo, é considerado como despesa. Comissão de vendedores, a mesma proporção. Assim como o gasto com o pessoal, comissão de vendedores, todos os encargos voltados a estas duas situações aqui, ó, são considerados como despesas. Honorário contábil, despesa. Marketing, despesa. Seguro do administrativo, despesa. Então, tudo aquilo que não está voltado diretamente à produção é considerado como despesa. Bom, então, nós sabemos que custo é tudo aquilo que está voltado diretamente à produção e a despesa é todo o deságio financeiro para obtenção de receita. Ou melhor dizendo, tudo aquilo que não está voltado diretamente à linha de produção. Ok? Bom, conhecemos todas as nomenclaturas ou as principais nomenclaturas utilizadas pelo departamento de custo. Assim, quero convidá-lo para assistir um vídeo comigo e logo nós voltaremos. Olá a todos, vamos hoje dar continuidade às nossas aulas de custos e dessa vez vamos tratar de um tema bastante introdutório, mas que sempre causa uma certa confusão nos alunos, que é sobre a diferença conceitual entre gastos, investimentos, custos, despesas e perdas. Então, essa nossa questão conceitual, ela é de fundamental importância quando nós com informações aí um pouco mais complexas sobre a questão de custos. Embora sejam conceitos bastante tranquilos. Então, primeira coisa, gasto. Gasto é qualquer valor monetário de bens e de serviços para obter benefícios reais ou futuros. Ou seja, temos gasto na compra de um veículo, gasto com a folha de pagamento, gasto com a compra de matéria-prima, ou seja, tudo o que há o desembolso de dinheiro atual ou no futuro, ou seja, uma compra a prazo também é um gasto, e que isso que nós estamos comprando, ele vai gerar benefícios, seja de uma venda, seja de um ativo, seja de um serviço interno dentro da própria empresa, como uma folha de pagamento, por exemplo. Isso é um gasto. Ou, resumindo, gasto é o conceito genérico para todos os outros itens que vamos ver, com exceção de perdas. Então, o primeiro, investimento. Investimento é todo gasto que vai produzir benefícios futuros, ou seja, um gasto efetuado hoje que gerará benefícios por um determinado período de tempo. Uma máquina, um veículo, etc. Então, ou seja, eu compro uma máquina hoje, essa máquina me
ela gerará benefícios por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Só que essa máquina ela vai perdendo valor ao longo do tempo, seja valor monetário ou seja valor de uso. Eu compro uma máquina, ela tem uma vida útil de 5 anos, ao final do primeiro ano ela só terá mais 4 anos de vida útil. Ou seja, ela teve um desgaste pelo uso e pelo seu consumo, e esse desgaste ele gera um custo ou gera uma despesa, dependendo para que essa máquina vai ser efetivamente usada. E aí, conceito de custo. E aí, o conceito de custos que nós vamos ver é um conceito restrito, que é custo de produto. Porque custo, de maneira geral, ela apenas significa valor de aquisição. Então, o custo do produto é o valor de aquisição desse nosso produto. Ou seja, todos aqueles gastos incorridos na produção do volume e do mix de produtos durante o período. Então, enquanto o produto não é vendido, nós temos o custo de produção, também chamado de custo fabril. Então, produzimos alguma coisa, isso tem um custo. Lembrando que todo produto produzido, seja ele produto físico, seja ele serviço, ele é ativo, ele é estoque. E isso ele tem um custo, que é o custo de estoques. E aí, até para saber quanto à questão normativa, isso está lá no CPC 16, que fala sobre os estoques. Por outro lado, despesa. Despesa é um conceito bastante estranho. Vários livros, principalmente as obras americanas, que são as que mais se debruçam sobre isso, despesas são os custos assumidos para gerar as receitas. Ou seja, custos são os valores de aquisição assumidos para gerar as receitas. Então, se eu tive um gasto que serviu para gerar receita, isso é uma despesa. E aí ela é um conceito de fluxo. As despesas constituem o uso ou consumo de bens e serviços no processo de obtenção das receitas. Então, eu tenho mão de obra para que a empresa tenha receita, eu tenho produto para que a empresa tenha receita, eu tenho propaganda para que a empresa tenha receita, eu tenho até juros que eu pago nos meus empréstimos bancários, porque aquele dinheiro serviu para a geração de uma receita de maneira indireta, então também é uma despesa, e assim sucessivamente. Logo, o custo das mercadorias vendidas ou o custo dos produtos vendidos, depende do que a minha empresa vende, ele é o maior custo para gerar as receitas. Se eu tenho uma loja de roupas, para que eu tenha receita, eu preciso ter a roupa. Então, e ela também obedece ao conceito de fluxo, pois esses produtos são continuamente vendidos para obtenção das nossas receitas. Logo, o custo de mercadorias vendidas ou custo de produtos vendidos é uma despesa. E ela é uma despesa tão relevante que ela fica separada das demais despesas da nossa empresa. Então, resumindo, um produto, quando ele é produzido, está lá no nosso estoque, é o custo fabril, isso é um custo. Ele foi vendido, ele gerou receita, ele deixou de ser tratado como custo e passa a ser tratado como despesa. E por último, a perda. Perda é todo e qualquer bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária. Por exemplo, enchente, produtos perecíveis com prazo de validade vencido, roubos, etc. Ou seja, perda é tudo aquilo que acontece de forma anormal em prejuízo da nossa empresa. Então, o que nós tínhamos para hoje? Para hoje é isso, uma aula variáveis, por isso já temos uma aula no nosso canal e já temos uma aula também postada no nosso blog, no projeto Aulas Online. Basta
procurar lá, qualquer coisa, comentem nesse vídeo que eu posto o link para o vídeo de custos fixos e variáveis. Então, por hoje é só. Lembrando que qualquer dúvida, comentário, sugestões, basta mandar e-mail para j. Bom, voltamos, caro aluno, e eu já quero voltar mandando um grande abraço pro pessoal da Bahia, em especial para o Wilson, que manda a seguinte pergunta: professor, a contabilidade financeira, gerencial, de custo, são ferramentas que se comunicam entre si e se completam para subsidiar ao administrador para a tomada de decisão? Viu? Você está correto, né? Foi como a gente disse no começo da nossa aula. A contabilidade de gerencial e a contabilidade de custo, ela é um complemento da contabilidade financeira. Então, elas trabalham entre si. A única diferença é que a contabilidade financeira, ela será toda trabalhada na parte conceitual e estrutural para atender a legislação. A contabilidade gerencial e a contabilidade de custo, ela também vai estar complementada dentro da contabilidade financeira, porém, o seu objetivo é outro, né? Não segue tanto as regras, normas da legislação para que possa atender o fisco, mas sim mais características de controle, mais características de registro, mais informações para, sim, auxiliar o administrador na tomada de decisão. Porém, as três estão correlacionadas, uma está entrelaçada entre a outra, uma é sequência da outra. Também quero mandar um grande abraço para o pessoal lá de Minas Gerais, o Wellington. Professor, os alunos estão questionando e confusos porque, apesar de sua explicação, gastos e custo não são os mesmos e todo o fato gerador ou compra de algum bem ou serviço para gerar um custo ou gasto? Foi o que eu disse para vocês na minha explicação. E é normal essa dúvida. Nós temos que parar e acompanhar com calma. Gasto, ele vai anteceder todos os fatos. Então, gasto será um custo, gasto será uma despesa, gasto pode se tornar um investimento, gasto pode se tornar uma perca. Então, o gasto, ele antecede todos os aspectos. Da mesma maneira que o gasto pode se tornar custo e o gasto pode se tornar uma despesa, o gasto vai ser um desembolso, porque ele antecede todas essas etapas. Um exemplo, matéria-prima. Nós compramos a matéria-prima, eu tenho um gasto, ok? Essa matéria-prima vai para o estoque, lá no ativo. Então, ele é um gasto ativado. Conforme a produção for requisitando essa matéria-prima, este gasto com a matéria-prima, voltado para a produção, passa a ser um custo. Então, é um gasto ativado que no decorrer da produção se tornará um custo. É um gasto que no decorrer da produção se tornará uma despesa. É um gasto que no decorrer da operacionalidade da empresa se tornará uma perca ou um investimento. Ok? Gislaine, professor, estou em dúvida em relação ao seguro da fábrica, se é despesa ou se é custo. Muito pertinente a tua pergunta, Gislaine. Quando nós estamos falando, daqui a pouco nós vamos falar de rateio, ok? Nem vou entrar nesse método agora, que daqui a pouco a gente vai ver. Mas é preciso mensurar o que é da fábrica e o que é do administrativo. O seguro da fábrica, o seguro das máquinas, esse é considerado como custo, porque está diretamente voltado à linha de produção. O seguro voltado ao administrativo é considerado a despesa, porque não está voltado à linha de produção, indiferentemente do que possa ocorrer. Então, o gasto voltado à produção é um custo. O gasto voltado a administrativo é despesa. Pode ser seguro, pode ser manutenção da máquina, pode ser depreciação, tudo aquilo que estiver voltado diretamente à produção, ele é considerado como custo, ok? Muito bem. Dando sequência à nossa aula, eu disponibilizei para vocês uma atividade. Eu vou dar alguns minutinhos para que vocês possam realizar essa atividade e logo nós voltamos para corrigi-la.
Voltamos e espero que vocês não tenham encontrado nenhuma dificuldade. Acompanhe comigo no quadro a correção. Bom, pois lá, pessoal. Classifique-se as operações de contas a seguir. Vamos usar o C para custo, D para despesa, I para investimento e P para perca. Então vamos lá. Consumo de matéria-prima. Consumo. Ok? Então já está lá na linha de produção. Matéria-prima está diretamente voltado ao produto. Ele então é considerado como custo. A aquisição de máquinas é um gasto ativado, a máquina tem uma vida útil, é considerado como mobilizado, então também é considerado como investimento. Seguro da fábrica. Fábrica, aqui nós estamos falando de chão fabril. Então, está voltado diretamente ao produto, no rateio é considerado como custo. Despesa com propaganda, o próprio nome já diz, despesa. Comissões de vendedores. Se o vendedor vender a produção, para? Não. Se o vendedor não vender a produção, para? Não. Porque independentemente se ele está vendendo ou não, se ele está ganhando comissão ou não, a produção segue em curso. Então ele é considerado como uma despesa, porque não está voltado diretamente ao produto. Materiais deteriorados. Materiais que houve de maneira involuntária, né, que não era previsto. Então é considerado como uma perca. Muito bem, caro aluno. Eu espero que vocês não possam ter encontrado dificuldade e nós conhecemos um pouco sobre as nomenclaturas e o que diferencia, ok? Entre muitas situações no departamento de custo e na contabilidade de custo, nós temos a classificação, nós temos o registro. Pois bem, entre essa maneira, né, até tivemos uma pergunta sobre isso, né? Professor, como que eu sei que é um seguro da fábrica e seguro administrativo? O que é custo, o que é despesa? Qual a proporção de custo, qual a proporção de despesa? Tudo isso é classificado mediante um rateio. Professor, o que é um rateio? Acompanhe comigo no quadro. Bom, caro aluno, os custos podem ter diversa classificação, né? E para que eles possam ser classificados de maneira correta, nós temos duas situações pertinentes: o custeio e o custear. Custeio é um método para a apropriação dos custos diretos e indiretos aos produtos, ou seja, a separação específica para o que vai para a produção e o que é para o administrativo. E nós temos também o custear. Significa coletar, acumular, organizar, analisar, interpretar e informar custos e dados de custos com o objetivo de auxiliar da empresa, com o benefício do auxílio à empresa. Então nós vamos custear nada mais do que uma maneira, né, um método, um controle específico para que nós possamos gerenciar a empresa. E o rateio é o método que apropria os custos diretos e indiretos. Outra particularidade aqui, uma classificação. O custo pode ser classificado como direto e indireto. Ok? Bom, o que é custo direto? Custo direto é aquele facilmente identificado no produto. Não precisa de critério de rateio, né? Nós sabemos que está voltado diretamente ao produto. Ele é fácil a sua mensuração. Está voltado para a linha de produção. Matéria-prima. Nós sabemos que a matéria-prima ela vai para a linha de produção. Nós também sabemos que o material de embalagem também está direcionado à produção. Sabemos também que a mão de obra direta está voltada à produção. Então, os custos diretos é aquele que facilmente nós conseguimos identificar. Também temos os custos indiretos. É aquele que depende de cálculos, rateios ou estimativas, né? É preciso um critério para avaliar e identificar se ele é custos, se ele é despesa, se ele é perca. Como, por exemplo, de custos indiretos, a depreciação de máquina. Aluguel de limpeza, aluguel e limpeza da fábrica, salários e encargos, né? Toda a produção, né, que são indiretamente apropriados.
A apropriação com base no rateio, porque a gente não consegue, ao olhar para ele, identificar se é custo, se é despesa. Vai precisar de um rateio. E, por exemplo, material de limpeza da fábrica. Muitas empresas já lançam direto como despesa. Mas aqui há a possibilidade de você fazer um rateio e identificar o que você utilizou para a limpeza da fábrica, o que você utilizou de limpeza da máquina, o que você utilizou para despesa, para limpeza do administrativo. Então, somente com o critério de rateio é que nós vamos identificar. Caro aluno, para que vocês possam entender, custo direto é aquele que rapidamente nós conseguimos identificar. Bom, isso daqui é custo. Custo indireto, à primeira instância, eu não consigo identificar se ele é um custo ou é uma despesa. Eu necessito de um cálculo, eu necessito de um rateio, eu necessito de uma divisão para identificar o que foi gasto na produção e o que não foi gasto na produção. Ok? Então, essa é a diferença entre custo direto e custo indireto. Dando sequência, acompanhe comigo. Bom, dando sequência também nas classificações e nas diferentes maneiras de classificar os custos, nós temos os níveis de produção. Os custos podem ser classificados como fixos, variáveis, semivariáveis e semifixos. Nossa, professor, é muita informação, é muitas situações que acabam confundindo. É por isso que a gente tem que sempre entender o conceito. O que é gasto, o que é um custo, o que é uma despesa, para que a gente possa entender o que é custo direto, o que é um custo indireto, para que nós possamos entender o que é um custo fixo, o que é um custo variável, semivariável, semifixo. Tudo isso depende da produção, né? Quando nós falamos, por exemplo, de custo fixo, ele depende diretamente da quantidade de produção. Veja, o que então é custo fixo? São aqueles cujos valores são os mesmos, qualquer seja o volume de produção. Como exemplo, o aluguel da fábrica, depreciação de máquinas, quando já em rateio conseguimos identificar como custo. Como nós conseguimos identificar como custo, este é fixo. Por quê? Porque se eu fabricar uma peça, eu vou pagar R$1.000 de aluguel. Então, eu vou te dar um exemplo assim. Eu tenho o aluguel de R$1.000 que é voltado à fábrica, ok? Se eu fabricar uma peça, quanto que eu pagarei de aluguel? R$1.000. Se eu fabricar 100.000 peças, quanto que eu pagarei de aluguel? Os mesmos R$1.000. É por isso que é considerado como custos fixos. É muito importante. Custos fixos são fixos em relação ao volume de produção, mas podem variar de valor no decorrer do tempo. O que eu quero dizer com isso, caro aluno? O mesmo aluguel que no ano de 2016 foi de R$1.000, em 2017 pode ocorrer um reajuste e ele passa a ser R$1.100. O custo fixo dele em 2017 será R$1.100, diferente de 2016. Então ele é fixo, porém podem variar o valor no decorrer do tempo mediante uma particularidade. Então, quando nós falamos de custo fixo, caro aluno, é aquele que independe de produção. Então vamos lá. Se está voltado direto ao produto, custo. Se independe da minha linha de produção, é custo fixo. E o que depende da minha produção? É chamado de custo variável. Acompanhe comigo no quadro. Bom, custos variáveis são aqueles cujos valores se alteram em função do volume de produção. Alteram em função do volume de produção. Como exemplo de custo variável, temos a matéria-prima consumida. Quanto mais unidade de um produto forem produzido, maior o gasto com a aquisição da respectiva matéria-prima. Olha só que interessante. Quanto mais eu fabricar, mais
eu vou consumir matéria-prima. Por isso que ela é variável. Porque se eu trabalho com um turno, por exemplo, eu vou gastar X matéria-prima. Se eu dobrar este turno de produção, eu vou dobrar o consumo da minha matéria-prima. Então, o custo variável, cara, depende do volume de produção. Ele depende. Um exemplo muito claro, quando nós falamos de custo variável, é a linha de produção. Demanda, aquilo que o mercado está exigindo. Em 2016, houve uma recessão econômica. Provavelmente as quedas na venda, provavelmente a produção cai. Em 2017 se inicia com uma nova perspectiva para a economia. A linha de produção volta a subir. Nesta queda e neste aumento de produção, a matéria-prima passa a ser variável porque depende da quantidade a ser produzida. Então, a contabilidade de custo, com as suas nomenclaturas, ela também tem várias formas de ser registradas, várias formas de ser classificadas. E que nós, contadores, temos que ter muita atenção e temos que ter um discernimento para alocar corretamente e classificar corretamente para que a empresa não haja nenhuma perca na elaboração do seu preço de venda e para que ela possa ter um preço competitivo. Ok, caro aluno? Dando sequência ainda, nós vamos falar do custo semivariável. Acompanhe comigo. Bom, outra maneira de classificar é o custo semivariáveis. São os custos que variam com o nível de produção, mantendo, entretanto, uma parcela fixa, mesmo que nada seja produzido. Um exemplo de custo semivariável é o aluguel da máquina de fotocópia. A empresa cobra uma taxa mínima de assinatura, mesmo que nenhuma cópia seja tirada. Veja, caro aluno, custo semivariável. Eu dei o exemplo da máquina de fotocópia. Então, independentemente se a máquina for utilizada ou não, vai existir um valor pré-fixado para que a empresa possa manter aquele bem, né, aquela máquina no seu estabelecimento para quando necessário for utilizado. E quando utilizar, vai variar dependendo da quantidade utilizada. Da mesma maneira, eu posso dar um outro exemplo, a linha telefônica, em que você compra um plano com um preço definido para determinada quantidade de limite de utilização. Ao ultrapassar esse limite, você terá um custo variável. Então, ele fica custo fixo até aquilo que foi proposto. O que ultrapassar, você pagará pelo acréscimo. Então, o que ultrapassar se é considerado como custo variável. Custo fixo, aquilo que está pré-definido, e custo variável, aquilo que depende da sua utilização. Ok, caro aluno? Dando sequência ainda para mais uma maneira de classificar, acompanhe comigo. Nós também temos, caro aluno, o semifixo. Custos semifixos são os custos fixos numa determinada faixa de produção, mas que possam variar se houver uma mudança dessa faixa. Um exemplo de custo semifixo seria o custo com os gerentes de produção da companhia, que aumenta dependendo da faixa de produção, sendo fixo dentro de cada faixa. Aqui, um exemplo claro. Bom, de 0 a 30 mil, nós vamos precisar de um gerente que tem o seu custo de 120 mil reais. Este aqui é fixo. Enquanto a empresa estiver dentro dessa esfera, o custo será fixo. Mas ele pode ser variável quando aumentar e ultrapassar os 30 mil e uma peça. Aí serão necessários 2 gerentes. E o custo aumentará para 240. Esse aqui, enquanto a empresa estiver no teto de 60 mil, é custo fixo. Mas quando ele ultrapassar esses 60 mil,
automaticamente será necessário 3 gerentes. E aí o custo não é mais 240 mil, é 360. Então ele há uma variação, e ele se mantém fixo dentro da sua projeção. Ok, caro aluno? Então, este é um exemplo de semifixo. Para cada etapa, ele se mantém fixo, porém, em determinado tempo, ele pode se tornar variável. Bom, caro aluno, nós vimos que a contabilidade de custos, ela tem todas as suas particularidades. Talvez vocês estão conhecendo agora, estão um pouco confusos, né? Nossa, é difícil a gente conseguir entender todos esses aspectos. O que eu te aconselho é você estudar exatamente o conceito de cada fato. O que é um gasto, o que é uma despesa, o que é um custo. Porque quando você identificar o que é um custo, é que você vai conseguir identificar o que é custo fixo e o que é o custo variável. Somente quando você identificar o que é um custo, é que você vai identificar o que é um custo direto e o que é um custo indireto. Somente quando você identificar a despesa é que você vai entender a despesa fixa e a despesa variável. Aqui, caro aluno, eu apresentei para vocês somente a parte de custo fixo, custo semifixo, custo variável e o custo semivariável. A despesa, ela tem a mesma proporção e a mesma classificação. Pode ser classificado tanto quanto fixo como variável, como semifixo e semivariável. Ok? Para que vocês possam assimilar todas essas informações conceitual, nós vamos para mais um vídeo e logo voltaremos. Olá, meus caros. Eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da questão dos custos fixos e dos custos variáveis. Eu acho interessante, antes de avançar nesse assunto, criar um pano de fundo aqui que te ajude a entender a importância dessa questão. Então funciona assim, você pode perfeitamente tocar a sua empresa analisando a sua empresa pelo macro. E eu acho até que é frequente que isso aconteça. Muita gente analisa a sua empresa pelo macro. O que eu estou chamando de analisar a empresa pelo macro? Eu estou dizendo assim, você termina o mês e vai lá, faz as suas contas e descobre, por exemplo, que você vendeu 100 mil reais e que você gastou 90 mil reais e supõe, bom, ganhei 10 mil reais. E aí parte para o mês seguinte, esperando que esse quadro vá se repetir. 190, ganhei 10, depois 110, 95, ganhei 15, enfim. E muita gente toca a sua empresa assim. E até tem muita gente que faz muito sucesso tocando um negócio assim. Agora, uma proposta que eu quero fazer para você raciocinar, talvez não seja o caso de você já largar esse conceito de macro e já ir para um conceito diferente, mas uma proposta que eu quero fazer para você refletir sobre a possibilidade de você aprofundar um pouquinho a análise quando você fala da sua empresa. Passar a analisar isso um pouquinho no micro. Nós temos um outro vídeo onde a gente fala sobre gastos, custos e despesas. É legal você assistir para ajudar no conceito desse. Esse a gente vai falar sobre custos fixos e custos variáveis. Relembrando um pouquinho do que a gente já falou. Custo é tudo aquilo que eu tenho na minha empresa relativo à minha produtividade. Para ajudar na conversa, deixa eu conceituar a produtividade. Eu não vou dar a você um conceito acadêmico de produtividade. Diferente, ao invés de conceituar, não. Eu quero combinar com você o que eu quero dizer com produtividade. Sempre que eu falar de produtividade, eu estou falando do total de produtos que a sua fábrica fez, ou do total de mercadorias que a sua loja vendeu, ou do total de serviços que a tua empresa prestou. Tá bom? Então, produtividade não é aquele conceito acadêmico, para essa nossa conversa, não é aquele conceito acadêmico de uma fábrica, não. É um conceito mais permissivo, vamos dizer assim, do que a tua empresa fez aí. Então, quando você analisa a produtividade da sua empresa e descobre que o total da produtividade dela foi 100 mil reais, por exemplo, num determinado mês, você pode comparar essa produtividade com os seus custos, com os seus gastos, melhor dizendo, que eram 90 mil, e começar a quebrar aquilo. Então, peraí, daquele total de gastos, deixa eu olhar só os meus custos, que é aquilo que está ligado à minha produtividade. E dentro dos seus custos, você ainda pode fazer, indo em direção ao micro, mais uma divisão. Você pode dividir custos em custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos são aqueles custos que não importa o quanto você produzir de produtos, o quanto você vender de mercadorias ou o quanto você prestar de serviços, eles continuarão sendo os mesmos. Ou, se sofrerem alteração, vão sofrer alterações muito pequenas e desprezíveis em relação ao todo, né? Então,
O custo fixo é aquele que permanece mesmo que você aumente o volume de produção da sua empresa. Vamos imaginar aqui um determinado custo fixo que você possa ter, né? Se você tem um aluguel de uma loja, por exemplo, por caso do comércio, não importa se você vender 1 ou 1000 unidades, você terá sempre aquele custo com aquela despesa de aluguel. Então, aquele custo é um custo fixo. Você pode vender mais ou menos, mas o custo permanecerá. E você tem custos variáveis, estes sim, como o próprio nome diz, eles vão aumentar ou diminuir, e portanto variar, conforme aumentarem ou diminuírem as suas vendas ou o volume de serviços prestados. Deixa eu dar um exemplo que pode ajudar. Vamos supor que nós tenhamos na nossa empresa a atividade de vender calculadoras. Então, se nós vendermos 10 calculadoras, eu preciso comprar 10 calculadoras e vou ter um custo de 10 calculadoras. Se nós vendermos 20 calculadoras, eu tenho que aumentar meu custo, porque ele é variável, eu teria que comprar 20 calculadoras. Esse é o custo variável. Então você pode começar a avaliar na tua empresa o que é custo fixo e o que é custo variável e tentar identificar qual é a proporção de cada um deles. É lógico que não há uma regra precisa, mas o desejável seria que a tua parcela de custo fixo fosse pequena em relação ao total dos teus custos. Ou seja, o ideal seria que você tivesse custos que pudessem ser administrados e, se você está vendendo mais, você aumenta os custos. Se você está vendendo menos, você diminui os custos. Isso permite que você tenha melhor gestão sob o ponto de vista financeiro da tua empresa. Pensa um pouquinho nisso. Em outros vídeos a gente aprofunda esse conceito falando sobre margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Se o assunto te interessa, eu recomendo que você assista. Muito obrigado. Bom, caro aluno, e dando sequência a essa classificação da parte de custo, do departamento de custo, eu gostaria de convidá-lo a acompanhar no quadro. Bom, nós também temos a classificação quanto aos departamentos. Aqui, cara aluno, quando nós falamos de departamento, nós estamos falando quando falamos de controle de custo, departamento, nós estamos falando realmente de uma empresa industrial em que tem os seus controles por departamentos. Departamentos são considerados a menor unidade administrativa de unidade industrial, representada por pessoa e equipe, desenvolvendo atividades homogêneas, sob a chefia de um gerente, supervisor ou responsável. Os departamentos podem ser subdivididos em produção e serviço, ok? Quando nós falamos de departamento, cara aluno, nós estamos falando especificadamente em mini-células em que cada um controla a sua área. Almoxarifado, linha de produção, planejamento de produção, explosão, logística, expedição, tudo isso compõe os departamentos. E cada departamento tem seu custo, cada departamento tem as suas classificações, cada departamento tem as suas particularidades, ok? Bom, acompanhe comigo no quadro. Qual a importância do departamento que dão apoio à produção, como, por exemplo, limpeza, manutenção, enfermaria, restaurante e assim sucessivamente? Bom, caro aluno, a importância é tremenda, uma vez que cada um faz o seu papel, cada departamento é como se fosse uma engrenagem em que todos trabalham para uma única situação, que é a lucratividade da empresa. Obviamente que tudo que é planejado, tudo que é registrado, todos esses controles, todas essas demandas, todas essas características, ela tem como único objetivo o patrimônio e o resultado positivo daquilo que se foi planejado pela organização, ok? Ainda como controle de custo e ainda como classificação de custo, nós temos mais uma tela que eu gostaria de apresentar para vocês. Nós temos os custos controláveis e os custos não controláveis. O que seria o custo controláveis? Alguém tem o controle desses custos, né? Que em algum nível hierárquico da indústria pode ser controlados através de decisão administrativa, como por exemplo os salários. Então alguém está controlando os custos. E nós temos aqueles custos que não são controláveis, né? Determinar de fora da empresa, sem condição de controle por parte do administrador, não está nas mãos do administrador, como, por exemplo, os impostos. Então, também podemos classificar os custos como controláveis e não controláveis. Outros conceitos relativos ao custo de produção. Aqui uma particularidade.
são os custos incorridos no processo produtivo num determinado período de tempo. Estes são os custos de produção. Custo de produção do período é normalmente composto a seguir da forma: custo de produtos do período é igual material direto mais, que é composto por matéria-prima, material secundário, material de embalagem, mais mão de obra direta, mais custos indiretos de fabricação. Ok, pessoal? Então, o custo de produção se dá por essa fórmula. Outra característica também que nós temos: o custo primário ou direto e a parte do custo de produção do período que pode ser apurado sem necessidade de rateio. Então, nós temos alguns níveis de custo. O primário, que é aquele que pode ser classificado sem rateio, é calculado por meio de soma de material direto, como a mão de obra direta, né? Então, o custo primário, mão de obra direta mais material direto, que é composto por matéria-prima, material secundário, material de embalagem e mão de obra direta. Ok, caro aluno? Então, nós temos o custo de produção por níveis, como o nível primário, e ainda temos o custo de transformação. É a parte do custo de produção do período que não considera o material empregado, apenas os esforços empregados em sua transformação. Ele é calculado por meio de soma de mão de obra direta com os custos indiretos de fabricação. Também tem uma formulinha aqui, né? A soma da mão de obra direta mais o custos indiretos de fabricação. Aqui, cara aluno, quero chamar a sua atenção para um erro, ok? Não seria DIF, mas sim custos indiretos de fabricação, ok? Corrija aí no seu material. Muito bem. Então, caro aluno, nós conseguimos identificar as classificações e as maneiras de classificar de todas as características da contabilidade de custo. Nós vimos o que é gasto, o que é custo, o que é despesa, o que é investimento, o que é desembolso e também o que é perca. O que é material direto, o que é material indireto, custo direto, custo indireto, custo variável, custo semivariável, custo fixo, custo semifixo e todas as classificações que são necessárias para desenvolver um bom trabalho, ok? Vou já mandar um grande abraço para o pessoal lá de Pará. Professor, surgiu uma dúvida entre os alunos em relação ao consumo de energia elétrica quando a empresa detém apenas uma unidade consumidora. Ela se enquadra como custo ou despesa, tendo que a produção e administrativo utilizar o mesmo prédio ou por meio de rateio. Na verdade, quando fala de energia elétrica, tem uma particularidade. Faz necessário um laudo de um engenheiro elétrico, um laudo específico, um laudo técnico, para que possa identificar a energia que é consumida lá na produção e a energia que é consumida no administrativo. O que é consumido no administrativo? Despesa. O que está voltado à produção? Custo. Mais uma. Ilaed, a aluna Poliana, pergunta se o semivariável é o que acede o variável. Não, ele não antecede o variável. Na verdade, é aquilo que ele parte, até uma determinada parte ele é variável e depois ele não é variável. Então, na verdade, eles são correlacionados, ok? Nós temos os custos variáveis e nós temos o semivariável que pode estar trabalhando na mesma esfera e no mesmo momento. Caros alunos, eu espero que possa ter contribuído para vocês. Eu estava ansioso para estar aqui neste momento. Quero colocar-me à disposição. Um grande abraço do professor Luiz. Desejo todo sucesso. Nós vamos nos encontrar ainda. Um grande abraço e até a próxima aula.